Bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar com a Eliane. A Eliane, ela é física, ela tem trabalhado com a física quântica de uma forma muito legal. A Eliane hoje ela direcionou o trabalho dela a auxiliar as pessoas a compreenderem a física quântica. Ela traz uma premissa de que todos podem sim compreender melhor sobre essa ciência tão maravilhosa que está trazendo mudanças incríveis aí para a nossa forma de perceber a realidade. Né? Quando a gente fala de física quântica, olha, realmente a gente fala aí de um novo paradigma. E a Eliane vai conversar com a gente e vai explicar um pouquinho melhor como é que tem sido a visão dela. Entrar, seja muito bem-vinda, Eliane. Deixa a Eliane entrar. Olá, Eliane. Boa noite. Olá, boa noite, Alex, tudo bem? Tudo bem, Eliane? Seja muito bem-vindo. Oh, o Mário está aí, seja bem-vindo, Mário. Vi que você esteve com ele ontem lá, maravilhosa live de vocês, gostei muito da live. Ai, que Eliane, bom. É muito sempre uma obrigado. alegria conversar com o Mário Jorge. Não, pessoas enriquecedoras, né? Eu me sinto grato, porque na verdade é só gratidão ao Mário, porque o Mário ele tem me trazido conexões maravilhosas, você é uma delas, viu, Eliane? Que ótimo. Seja muito bem-vinda. Eliane, que tema É. maravilhoso é esse que você trabalha? Eu fiquei muito curioso e achei muito interessante a tua ideia de levar o conhecimento da física quântica para as pessoas, como realmente ali uma questão de auxiliá-las a transformar as suas vidas. Me diga uma coisa, Eliane, como é que para você, como é que isso tudo começou? Eu já fiz a minha formação em física, sempre gostei muito da matemática, da física, e sempre, desde nova, sempre tive essa curiosidade, né? Um físico, eu costumo dizer que a gente não se torna físico, a gente nasce físico, né? A gente já nasce com essa curiosidade de entender o universo, entender como as coisas funcionam. Então, eu comecei já desde cedo estudando essa área, mas a minha curiosidade sempre foi a física quântica, justamente por entrar nesse mundo do átomo, né? Entrar no cerne da matéria, e perceber assim, as reflexões mais profundas que ela trazia. Então, eu morei 14 anos em Curitiba e aproveitei esse tempo para fazer o mestrado na Federal do Paraná. E aí, finalmente, eu pude me aprofundar na física quântica. E quando eu terminei o mestrado, eu fui procurar meditação pelo motivo mais comum que a maioria das pessoas buscam, que é o controle da ansiedade, o controle do estresse, porque terminar um mestrado na área de física quântica é bem estressante. Então, Eu imagino. eu estava bem cansada, bem ansiosa. E, e aí eu fui procurar a meditação como uma ferramenta. Eu nem imaginava também o que eu iria encontrar. Eu não sabia que junto com a meditação tinha todo um estudo do ensinamento budista. Quando eu procurei, eu não sabia de nada disso. E aí que eu fui descobrir que tinha um mestre, que eu tive uma conexão assim muito forte com esse mestre. Isso também é um momento muito especial quando a gente encontra um mestre espiritual, né? Encontra alguém que realmente a gente se identifica, se conecta. E eu tive essa realmente como uma sensação de reencontro, como você vê uma pessoa muito querida, que há muito tempo você não via. E Legal. depois eu fui saber que ele também era um físico, da área da física quântica, mas eu achei tão legal porque eu fui saber disso depois que eu já tinha me conectado com ele. Então, não foi nem por isso, por saber que ele era físico também. Foi uma coisa de energia mesmo, né? Eu não sabia nem o nome dele direito, mas eu lembro que a presença dele me impactou muito. Os mestres espirituais, eles têm isso, né? Eles emanam assim um amor, uma compaixão, é uma coisa muito magnética. E eu tive realmente essa sensação de ser uma pessoa conhecida já de muito tempo. Eu não tenho dúvida assim, que
que eu já estive realmente com ele em vidas passadas, né? Agora eu não sei se foi como físico ou se foi na espiritualidade, mas nós temos, né, esses dois pontos de convergência, tanto o profissional quanto o caminho espiritual. E aí eu comecei a perceber, conforme eu fui recebendo os ensinamentos, como que o Buda explica o universo, o que é a matéria, o que é o universo, o que é a nossa mente, né? Qual o nosso papel dentro do universo. Eu fui vendo que aquilo tudo era muito relacionado ao que eu havia estudado na universidade. Só que quando eu saí da universidade, eu saí com isso tudo muito desconectado. Eu tinha assim um conhecimento muito grande, mas de coisas separadas, né? Não tinha um fio que ligasse aquilo tudo. E no ensinamento budista é que eu fui encontrar esse fio, né? E eu fiquei muito encantada com isso. E eu até falava com o meu mestre, brincava com ele, falava, nossa, agora que eu estou entendendo o que eu estudei na universidade. Falei, que bom que eu te encontrei, porque... E aí a gente sai da universidade assim, com aquele monte de conhecimento, e eu pensava, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou dar aula para engenharia, que é o que normalmente as pessoas seguem no meio acadêmico. Mas aquilo não me atraía muito, porque o meio acadêmico é o paradigma do materialismo científico, né? Cala a boca e calcula. Assim, faça as contas e não faça muitas perguntas sobre a questão filosófica da física. Então, eu comecei a praticar meditação, era um grupo grande, né? A Sangha, que a gente chama, e eu comecei a comentar com as pessoas como que a física quântica facilitava a compreensão do ensinamento budista, porque o ensinamento budista ele é muito abstrato, ele não é uma coisa simples, são ensinamentos que desafiam a nossa mente. Mas aí eu percebia que esses ensinamentos eram desafiadores porque nós chegamos para ouvir esses ensinamentos com uma mentalidade da física clássica. Aí é por isso que aquilo não fazia sentido, porque o Buda fala muito da questão da vacuidade, da falta de existência inerente, que tudo, na verdade, é um processo de relação. Então, o ensinamento budista ele quebra a solidez do mundo, que é exatamente o que a física quântica também traz. Os físicos, eles hoje, dentro da física quântica, eles definem o universo como um processo de relação. Não, eles atestam que esse universo da física clássica, que existe de forma independente, independente do observador, não existe. Esse universo é descartado. A física quântica ela entende o universo como um processo de relação, porque eu não tenho como descrever uma partícula subatômica sem descrever junto o meu processo de relação com ela, ou seja, como que eu estou observando essa partícula, qual é o experimento que está sendo usado, porque o resultado muda. Se eu faço um determinado experimento, eu observo o elétron como partícula. Se eu faço outro experimento, eu observo o elétron como onda. Então, o elétron é onda ou partícula? Né? Depende de como eu interajo com ele, de como eu monto o meu experimento. E daí vem o princípio da complementaridade de Niels Bohr, que diz que esses dois modelos de onda e partícula são complementares. Vem o princípio da incerteza de Heisenberg, que traz que se conecta com a questão das infinitas possibilidades. Então, é uma visão de mundo muito empolgante, é uma visão de mundo muito libertadora, que abre a nossa mente para sabedoria, para receber ensinamentos, como existe no budismo, no taoísmo, e em várias linhas, na teosofia. Engraçado que até o próprio trabalho do My Big Toe, né, que eu estava conversando lá com o Mário Jorge, que não é nenhuma filosofia de cunho religioso, nada,
também traz essa visão de mundo. Que se a pessoa chegar para ler, pegar lá a trilogia, né, e for ler aqueles livros com essa mente da física clássica, ela vai se bater com aqueles conceitos ali, ela não vai conseguir absorver. Então, eu vi a urgência que é as pessoas fazerem essa transição de mente, né, darem esse salto quântico do paradigma clássico para o paradigma quântico, porque enquanto a nossa mente opera nesse paradigma clássico, a nossa mente está muito limitada e nós estamos deixando de interagir com a parte mais importante do universo, que é esse aspecto sutil, que está além dessa materialidade ilusória, né? Porque hoje, dentro do estudo do átomo, da física de partículas, a gente sabe que a matéria, naquele sentido newtoniano, não existe. 99,99999, 12 casas decimais de 9% do espaço de um átomo é apenas espaço vazio, no sentido daquela matéria newtoniana. Então, é uma mudança de paradigma muito forte e não é algo que se faz da noite para o dia. Então, por isso, atendendo aos pedidos dos colegas, eu montei esse curso de física quântica para o público leigo, que foi muito desafiador no início, porque eu falei, gente, como que eu vou explicar física quântica para o público leigo? Eu não tinha a menor ideia, porque a minha formação inteira foi no meio acadêmico, usando matemática. Então, na universidade, a gente entende através das equações. Agora, eu falei, como que eu vou fazer isso? Mas graças a esse mestre, né, que é o Lama Padmasambhava, que eu tive essa conexão muito forte com ele, ele foi a minha inspiração, realmente. Eu lembro que na minha dificuldade assim de montar um material, eu pensava nele, pensava nos ensinamentos que ele estava dando, e eu queria, de alguma forma, facilitar esse caminho, né? Que esses ensinamentos chegassem às pessoas. E eu vi que ensinar a física quântica era uma maneira de facilitar esse processo. E é engraçado que alguns grandes mestres do budismo hoje falam que a física quântica é como um ensinamento preliminar para o budismo, porque tem alguns ensinamentos muito avançados que os mestres mesmo falam, não estude isso, estude física quântica. Depois você recebe esses ensinamentos que você vai compreender de uma maneira muito mais tranquila. E aí eu fui desenvolvendo esse material e deu certo, e aí a procura é sempre muito grande. E com isso eu já estou, acho que há 15 anos, eu me perco até as contas, mas acredito que tem 15 anos que eu fiz a primeira turma assim, do curso, né? Caramba, Eliane. Me fala uma coisa, como é que é para você? Eu vou te fazer uma pergunta a nível macro e depois a gente vai pegando as entrelinhas. Uhum. Como é que é hoje para você, com todas as suas descobertas, porque eu vi que você tem essa questão de ser uma pessoa curiosa, de entender o universo, de entender todas as questões. Hoje, a partir do estudo que você teve, de tudo que você foi vendo, qual que é a tua visão de vida, de mundo? Como é que você vê tudo isso? Olha, eu vejo exatamente como essa definição que os físicos trazem hoje para a física quântica, né? Que o universo ele é realmente um processo de relação. Não existe uma realidade fixa. Existe a realidade que eu construo. Que aí na física quântica nós vamos chamar de co-construir, né? Que a gente usa muito esse termo do co-criar. Dentro do ensinamento budista, nós vamos falar de coemergência, que é algo que surge junto. Então, quando eu olho um determinado fenômeno, eu estou dando nascimento para esse fenômeno, eu estou cocriando esse fenômeno. E a gente vê isso quando nós vemos diversas pessoas passarem por uma mesma situação e cada uma vivenciar aquilo de uma maneira diferente. Então, nós realmente percebemos que essa realidade sólida, existente, de modo separado, independente do observador,
não é a realidade do universo, que inclusive é uma realidade aonde uma visão de mundo, né? Aonde o único papel que sobra para nós é o papel de vítima. Porque já que o mundo é como eu não tenho o que fazer, não sou eu que participo da minha realidade, então eu sou uma vítima, que é uma visão de mundo, uma compreensão de si próprio extremamente limitante, depressiva, né, que vai nos levar a um beco sem saída. E hoje, na atualidade, nós temos físicos brilhantes e eu fico feliz assim de ver como que a própria academia vem se abrindo para esse olhar da física quântica. Tem um físico italiano que se chama Carlos Rovelli, que trabalha com gravidade quântica, e ele diz assim: o universo que a gente vive não é o universo que a gente vê. Eu acho essa frase dele muito rica, principalmente por vir de um físico que está dentro da academia. Mas ele mostra isso, que eu acho que esse é o grande ganho da física quântica, é trazer esse universo invisível e mostrar uma descrição científica para ele. Então, isso Uma coisa que me parece interessante, eu não sei se você sente isso também, Eliane, essa questão da consciência. Apenas te tirar uma dúvida com você, como é que você está vendo essa questão dos físicos hoje em dia? Porque isso começou, de certa forma, todo esse entendimento, essa filosofia começou a se tomar uma proporção, porque eu acho que qualquer pessoa que chega nesse estado de consciência percebe que essa congruência está além da ciência. É um processo muito mais de registro interno do que de uma constatação externa. Mas isso realmente molda e transforma totalmente a nossa visão de mundo. Como é que tá isso no meio dos físicos? Ainda tem aquela coisa que o Hélio Couto falava muito do físico, falar que ele tem essa teoria e ele não dá mais aula, as pessoas, hoje já está mais leve. Como é isso, Eliane? Ainda existe muito preconceito, sabe? Ainda para você estar dentro do meio acadêmico e fazer essa abordagem é um pouco difícil. Mas eu, felizmente, até não tive muitos problemas com isso. Assim, até hoje o professor que foi o meu orientador de mestrado, ele me convida para as reuniões online. Então, está sempre me convidando para voltar para o meio acadêmico. E eu tive a sorte, como eu te falei, existem alguns físicos, isso já é um ganho. Mesmo que a maioria ainda tenha essa visão limitada, hoje em dia já consegue-se garimpar alguns. Até o próprio Marcelo Gleiser, que é um físico muito famoso, né? Ele ganhou um prêmio de ciência e espiritualidade, né? Um prêmio muito reconhecido. E é uma pessoa que está no meio acadêmico. Porque existe essa rejeição, né? Quando fala, não, ciência e espiritualidade não tem nada a ver, isso é balela. Mas isso é puramente um paradigma, porque os criadores, os arquitetos da mecânica quântica, eles não tinham essa visão limitada. Os arquitetos da teoria quântica, eles traziam, sim, a espiritualidade para dentro da ciência. Einstein dizia, Deus futuramente será assunto da ciência. Ele também dizia, por que essa ciência que traz tecnologia e que facilita tanto a nossa vida, por que ela nos ajuda tão pouco nas questões mais profundas, né, da nossa felicidade, da nossa realização interna? E aí ele mesmo respondia, porque nós não fazemos o uso sensível da ciência. Então ele defendia que a ciência não é só para criar tecnologia. A ciência é uma ferramenta de compreensão do universo e de compreensão de nós mesmos, de autoconhecimento também. O Niels Bohr, quando trouxe o princípio da complementaridade, diz a literatura que ele se inspirou no símbolo do Tao, né? Aquele símbolo do Yin e do Yang, onde ele viu ali a complementaridade. Então, eles bebiam dessas fontes para criar as teorias dentro da física quântica. E aí depois, né, gerações depois, vem essa academia que nós temos hoje querendo renegar isso tudo, sendo que os grandes gênios e criadores não renegavam.
né? Eles tinham esse olhar mais amplo. Então Continue compreendido, né? eu depois conheci um físico também na época de 2012 que estava na procura do bóson de Higgs. Eu conheci um físico do Rio de Janeiro, do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que tem um grupo de pesquisa Física e Humanidades. Olha que bacana. E ele até me convidou para fazer parte desse grupo. E eu fiquei muito honrada de saber que dentro do CBPF, que é um dos lugares mais respeitados, né, de pós-graduação em física no Brasil, muito antigo, né, um dos primeiros polos de física que surgiu, tem esse grupo, Física e Humanidades, e ele escreveu o prefácio do meu livro, que é um livro que relaciona física, espiritualidade e autoconhecimento. Então, eu tive essa felicidade de encontrar essas preciosidades assim no meio acadêmico. Sim. Você me falou da sua visão. E como é que você, de repente, no nível mais profundo com você mesma, em termos de sentido de vida, propósito de existência, como é que foram todas as reflexões, Eliane? Que conclusão que você chegou, hein? Olha, felizmente eu não cheguei a conclusão nenhuma ainda, porque tanto na ciência quanto no budismo, a gente diz que quando você acha que sabe, você fecha, né? Na verdade, o melhor é manter a abertura. Só sei que nada sei, porque assim nós estamos sempre abertos, sempre evoluindo. O Stephen Hawking ele falava que o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância. O grande inimigo do conhecimento é achar que sabe. Ilusão do conhecimento. E isso é uma verdade, porque quando a gente acha que sabe, a gente fecha aquela porta, a gente não olha mais para aquilo. Né? Então, esse processo ele é muito profundo, é uma coisa que extrapola a nossa linguagem, né? A gente vai vendo a limitação das palavras, como que as grandes experiências a gente não consegue colocar em palavras. Nós percebemos isso muito claro nos ensinamentos mesmo. Que por isso a gente usa a meditação, porque a meditação é a experiência direta. Porque com a meditação nós vamos além do pensamento, porque o pensamento, na verdade, é um nível de consciência muito raso. Quando a gente está identificado com o pensamento, nós ficamos num circuito ali fechado que não vai trazer nada de novo. Na verdade, é quando você para de pensar é que vem o insight criativo. Então, na meditação, a gente experiencia isso. E é interessante, porque tem ensinamentos que nós já ouvimos várias vezes, mas tem aquele momento que você experiencia o ensinamento, né? Aí você fala, agora eu enxerguei. E isso é totalmente aleatório, não é algo que você dirija, não é um processo que você dirige, é um processo que acontece. O máximo que você pode fazer é preparar o terreno para que isso aconteça, mas vai acontecer de forma natural. E já conectando com a física quântica vai falar muito das infinitas possibilidades, né? Desse campo de potencialidade pura. E esse campo das infinitas possibilidades, ele não é acessado pelo pensamento. Ele é acessado pela fé. Ele é acessado por um outro nível de consciência. Então, por isso, eu tenho trazido muita meditação para os meus cursos agora, para trazer essa parte prática também. Porque se não houver esse esvaziamento, essa abertura de um espaço interno, o novo não tem como florescer, né? É verdade, Eliane. Sabe que a física quântica, ela foi assim, foi e é uma ferramenta assim extraordinária, porque ela me trouxe a espiritualidade para mim veio pela ciência. Tá? Quando eu comecei a ver um pouquinho de neurociência, inteligência emocional, tudo sempre me levava para um direcionamento, Eliane, que parecia que transcendia aquilo, sabe? Questão das emoções, frequência, pensamento. Aí quando de repente fui olhando, eu te falei no áudio, né? Eu assisti umas 30 vezes o Quem Somos Nós, assisto até hoje, porque cada vez a percepção está diferente, então a gente conecta com mais uma parte, mas sempre é bom fazer uma releitura de tempos em tempos.
E aí eu comecei a entender uma coisa. Eu, na época, atuava apenas como coach. Só que no nível mais profundo eu percebi o seguinte, não tem tanto a ver com a pessoa sair do ponto A e ponto B, tem a ver com ela expandir a consciência. Ela levar o campo de frequência. Então, mesmo quando eu Exatamente. atendia, e é engraçado um segredo aqui para nós que estamos aqui, mesmo quando a pessoa, às vezes, no discurso dela fala assim, não, porque eu vi essas besteiras de física quântica, essas coisas todas, eu não acredito, e tá tudo bem, não tem problema você acreditar. Porque ela nem precisava acreditar nisso, ela só precisava sentir o processo, que na verdade era quase que uma transmutação de energia. Eu acho que a física quântica, ela nos traz uma clareza tão alinhada, mas essa questão da consciência não entrar na equação é uma questão desafiadora, né, Eliane? E isso aí tem a ver com o método científico, né? Porque o Galileu é o pai da ciência moderna, né? Porque ele introduziu a questão da experimentação. Então, o método científico ele funciona dessa forma. Nós temos uma teoria, aquela teoria tem equações, nós vamos fazer cálculos, vamos chegar a resultados, e depois nós temos que fazer o experimento no laboratório e ver se os resultados convergem. É só dessa forma que uma teoria é reconhecida como científica. E a consciência é algo que está no outro plano, né? Não tem como você levar a consciência para um laboratório. Quer dizer, de certa forma tem, porque esse estudo científico que foi feito agora nos últimos anos sobre a meditação, eu acho uma tremenda comprovação científica da questão da consciência, porque com apenas 8 semanas de meditação, nós temos diferenças nos exames de imagem do nosso cérebro. Então, você faz uma imagem do cérebro, pratica meditação por apenas 8 semanas, depois faz outra imagem, você já vai ver uma transformação. Eles começaram a fazer exames em monges, né? Vocês já devem ter visto aí nas capas de revista, isso foi muito divulgado. Até o Matteo Ricard, na época, que é um monge que vive lá nos Himalaias, foi eleito o homem mais feliz do mundo, porque eles colocavam, né, os eletrodos e colocavam a pessoa para meditar e enfiavam lá dentro da máquina e observavam o que acontecia no cérebro. Então, eu acho aquilo fantástico, porque aquilo mostra que um processo sutil que você faz com a sua mente, que é entrar num estado de meditação, consegue ser medido de forma grosseira no teu cérebro, né? Que é a manifestação grosseira. Então, eu acho que ficou muito claro, porque nós temos uma tendência, por conta do materialismo científico, a achar que primeiro acontece o grosseiro e depois acontece o sutil. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, até numa questão de uma depressão, por exemplo, numa ansiedade, né? A pessoa acha que aquilo parte do grosseiro e depois vai para o sutil. Quando, na verdade, isso é uma crença. O que a gente sabe é que acontece junto. Mas quem veio primeiro, né? Foi o sutil que afetou o grosseiro ou foi o grosseiro que afetou o sutil? Na verdade, é uma via de mão dupla. Quando nós trabalhamos com a meditação, com a yoga, por exemplo, nós vemos essa mão dupla, porque você pode, através da sutileza da meditação, modificar o corpo, como pode também, através do corpo, como é feito na yoga, através dos asanas, desse trabalho no corpo, levar a mente a estados específicos. Então, quer dizer, é uma hierarquia entrelaçada que a gente chama, né? Não tem níveis definidos. Eliane, foi interessante, porque quando eu li o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, no começo do livro, ele começa relatando que ele achou muito curioso, porque quando ele desenvolveu a teoria da inteligência emocional, ele achou que isso ficaria mais restrito ao campo terapêutico psicólogo. E aí, para surpresa dele, a partir do momento que ele expulsou, ele viu líderes espiritualistas, executivos e físicos quânticos. E aí ficou uma coisa bem interessante para mim, porque a gente parece que vai conectando as coisas, e essa interação da razão com a emoção, ela realmente parece que é um mecanismo de criação poderosíssimo, Uhum, porém, parece que o estado de consciência, se é que eu posso colocar assim, inicial para uma criação, ele é muito sutil. Né? Então, uhum, muitas vezes a gente reage a uma situação,
se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. A partir do momento que eu reagir, independente do que eu sinto ou não sinto, eu já estou manifestando uma criação. Nós poderíamos Sim. entender que isso seria energias. A energia mais sutil seria do pensamento, talvez existam mais sutis ainda. Mas na questão de que quando eu tenho um sentimento e eu dou uma forma com o pensamento e eu canalizo isso, esse seria exatamente o processo criativo? Como é que você vê essa parte? Eu acho que o processo criativo ele é algo mais profundo, né? Ele entra no ensinamento budista, nós falamos dos níveis de ensinamentos, né? Que tem o grosseiro, o sutil e o secreto. E aí, né? Aí a gente pergunta, mas como é que é esse secreto? Aí o Lama fala, ele é secreto. Por isso que ele tem esse nome. Então, nós podemos ver a cocriação muito clara no aspecto sutil, como diz a definição, né, do universo pela teoria quântica, que o universo é um processo de relação. Então, isso sem dúvida, né? Eu estou o tempo inteiro cocriando. Então, às vezes, a pessoa pensa, igual uma pessoa uma vez falou assim: como que eu me comunico com o universo? E aí eu respondi para ela, você está se comunicando o tempo inteiro. Esse aqui que é o ponto, não é só na hora. Você fala, não, agora eu vou me comunicar com o universo, agora eu vou fazer uma cocriação. Não, a gente já está cocriando o tempo inteiro e nem percebe. Claro que tem aquela hora que eu quero intencionalmente cocriar alguma coisa. E aí tem todo esse processo realmente da intenção, que a gente joga, né, essa intenção nesse campo das infinitas possibilidades e a onda quântica se expande, né? Isso tudo realmente acontece. Porque nós não somos separados do universo. Esse aqui é o ponto. Isso é uma visão dualista, né? Que vê as coisas separadas, vê objeto e observador separado. Então, na verdade, isso dentro da própria física quântica, da física de partículas, nós compreendemos o universo dessa forma. A partícula ela não é separada do campo, ela é onde o campo toma individualidade. Então, da mesma forma, a nossa consciência que nós sentimos e experienciamos equivocadamente como algo separado, não é separado, é um ponto onde o campo tomou individualidade. Então, essa grande consciência, ela tomou individualidade em vários pontos, mas tudo é uma mesma consciência. Então, nesse sentido, a gente compreende melhor essa ideia de todos somos um, né? Porque apesar da gente... isso é o que a gente chama no budismo de delusão, que é uma ilusão que a gente não percebe que é ilusão, a gente acha que é verdade. Então, nós chamamos isso de delusão, que é essa sensação de ser um eu separado. Então, na verdade, a iluminação seria justamente isso, a gente romper essa ideia, né, desse falso eu. E aí, a questão da cocriação, ela vai entrar, como nós não somos indivíduos separados, a cocriação não tem como acontecer de modo separado também. A cocriação vai acontecer nesse nível de consciência que nós chamamos de consciência não local. E isso é muito fácil de entender porque nós podemos pegar exemplos simples, né? Nós temos um sinal de trânsito, tem duas pessoas cruzando, as duas vão querer o sinal verde, né? Então, e aí? O sinal verde vai ser para quem? Então, não é nesse nível do ego, porque senão ia virar um pandemônio. Imagina se todo mundo pensar, amanhã, então eu vou cocriar amanhã uma BMW na minha garagem. Imagina, de um dia para o outro, 8 bilhões de carros a mais no planeta mataria o planeta de um dia para o outro. Então, a cocriação, ela vai acontecer, mas em conjunto ao todo, né? Elevando essa consciência não local. Não tem como. E o interessante é que quando é o melhor para todos os envolvidos, é o melhor para a gente também. É essa visão que nos falta, né?
Eu gosto muito de uma frase do Dalai Lama que ele fala assim: às vezes não ter o que você quer é um tremendo golpe de sorte. E quantas vezes nós já vivenciamos isso, né? Todos nós acredito que já passamos por isso. Às vezes a gente quer uma coisa que não acontece, depois lá na frente o universo dá uma coisa muito melhor, ou você vê que aquilo ia atravancar a sua vida. Então, eu acho que assim, é confiar que nós somos parte desse todo. E até eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, que eu falo sobre a quinta dimensão, que é um tema que as pessoas têm muita curiosidade. E aí eu usei uma metodologiazinha para explicar. Eu fiz uma comparação da segunda dimensão para a terceira, para nós entendermos da terceira para a quarta, como seria, né? No caso, a dimensão espacial. E aí a gente percebe ali, por essa linha de raciocínio que eu coloquei, que essa quinta dimensão, digamos assim, uma consciência que estaria nessa dimensão maior, ela sabe o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o seu parceiro, o que está acontecendo com o seu vizinho, o que está acontecendo com o seu colega de trabalho. Ela vê para frente, ela vê para trás, porque ela está numa dimensão maior. Isso nós podemos mostrar matematicamente. É o que eu procuro mostrar lá nesse vídeo. Apesar de não usar matemática, mas eu uso algumas imagens assim que dá para entender. Então, tentar realmente se conectar a essa sabedoria, a essa inteligência, e se colocar a serviço da vida, e não achar que a vida tem que te servir, né? Esse é o grande equívoco. Sim, Eliane. Sabe que tem uma questão que você traz? Ontem eu estava assistindo a live que você fez com o Mário e você trouxe essa questão também, e eu achei muito interessante aprofundar um pouquinho esse ponto, só no sentido de destrinchar ele. No livro Conversando com Deus, ele traz uma questão interessante no início, porque ele, de uma certa forma, ele nos traz a ideia de que a dualidade só é criada para que eu consiga, através das polaridades, compreender a unicidade, né? Uhum. Seria o equilíbrio, né? Me lembra também o exemplo do Buda naquele filme, o Pequeno Buda mesmo, onde ele fala, olha, se você apertar muito a corda estoura, se você afrouxar, e ele entende o equilíbrio. E aí ele fala o seguinte, ele fala, se existisse um universo maravilhoso, mas não existisse ninguém para ter consciência deste universo, ele existiria? Quando eu ouço você dizer que é um universo de relação, você pode explicar mais para isso? Porque você está me dizendo então o seguinte, esse universo, nesse sentido, ele só existe porque tem um observador e a coisa a ser observada, e existe uma causa e um efeito? É isso, Eliane? Seria isso, porque a consciência, para a consciência experienciar a si própria, ela tem que estar consciente de alguma coisa. Né? Aí surge o objeto. Só que para o objeto ser reconhecido, tem que ter uma consciência que o reconheça. Então, a consciência se divide em observador e objeto. Né? Exatamente o que esse livro trouxe. Então, nós chamamos isso de causação descendente, que vem no paradigma quântico, em oposição ao paradigma clássico, que trabalha com a ideia de causação ascendente, que seria de baixo para cima. Então, isso é o materialismo científico, é o paradigma das nossas universidades. Como que surge o mundo? Surge das partículas elementares, que se formam, que se combinam e formam átomos, que se combinam e formam moléculas, que se combinam e formam células, que se combinam e formam órgãos, como o cérebro. E, por último, vem a consciência, como um fenômeno secundário, como um epifenômeno, que é algo totalmente absurdo, né? Que nós temos aí provas e mais provas de que a consciência não depende da matéria. Né? Nós temos experiência de quase morte, nós temos mediunidade, mas essas experiências simplesmente não são reconhecidas, porque quando alguma informação desse nível chega no meio acadêmico, eles simplesmente não olham para isso. Eles simplesmente rejeitam, eles fingem que aquilo não existe. Então, não vai mudar nunca, né? Então, depende de nós abrir um outro caminho, uma outra visão, né? Entender que a gente não precisa ficar submetido a esse paradigma
que muitas vezes têm interesses econômicos, né, que surgem de uma visão de mundo equivocada, de uma mente que se vê separada do todo, que quer o lucro, que quer o poder, que quer se impor sobre os outros. Então, é extremamente limitante. Daí a causação descendente, ela já vai colocar a consciência como primária, a consciência como causa primária de tudo. Então, tanto o grosseiro quanto o sutil são possibilidades da própria consciência. E a consciência se colapsa, né? Como se fosse um colapso de cima para baixo, por isso a causação descendente. Porque nessa visão da causação ascendente, que tudo parte das partículas fundamentais, existe um dogma. Porque a gente acha que a ciência não tem dogma, mas isso é um dogma, porque de onde saíram as partículas fundamentais? Brotaram do nada? Quer dizer, né? É como as religiões falam também. Como surgiu, né? Como começou tudo. Simplesmente começou. Então, é um dogma. Então, é importante a gente desmistificar isso, né? Ver que a ciência atual, assim, dentro desse paradigma do materialismo científico, ela também tem um aspecto religioso e acaba se tornando a religião do ocidental, né? Que não é questionada quando os próprios grandes mestres nos orientavam a questionar as coisas. E a própria ciência, porque essa postura que alguns físicos tomam de rejeitar a questão da consciência é a coisa mais anticientífica que tem. Porque a ciência, ela não é assim que se faz ciência, né? A ciência, ela surge, ela evolui justamente dos contrapontos, das divergências. Então, é toda uma limitação, né? É interessante, né? Porque a ideia do canal aqui é falar de autoconhecimento. E eu acredito que o autoconhecimento ele traz muita autorresponsabilidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta e caso essa pergunta te faça sentido, eu gostaria de ouvir. A gente pode dizer da mesma forma que o paradigma quântico ele traz uma autonomia e uma autorresponsabilidade? E se sim, Eliane, se isso faz sentido para você, por quê? Eu acho que totalmente. Ele nos coloca nas rédeas da nossa vida. E isso é muito bom, isso é muito libertador. Nós temos que compreender, né, isso direito, não distorcer, não levar para o lado da culpa, não é isso. Né? A gente tem que entender que responsabilidade é responder com consciência. Então, quando nós tomamos a responsabilidade, é quando nós tomamos o poder. Isso é maravilhoso. Então, ao invés de você acordar de manhã e se achar uma vítima, né? E falar, por que que a minha vida continua assim? Você pode olhar por um outro ângulo, por outro paradigma, né? Que seria o paradigma quântico, e se perguntar por que que eu estou cocriando todo dia a minha vida do mesmo jeito. Olha como é que muda totalmente. Então, isso já te traz um poder, já te traz uma energia. Que ótimo! Se eu estou cocriando, eu posso fazer diferente. Então, não estamos mais num beco sem saída. Né? Nós já temos as infinitas possibilidades disponíveis. Só que aí, é claro, vai entrar os condicionamentos, porque o que é a mente condicionada? É a mente que atua dentro de condicionamentos. Então, nós sabemos que nós temos as infinitas possibilidades, mas acessá-las não é assim tão simples, porque nós já temos um condicionamento de energia, de mente, né? Aí esse condicionamento ele vai vindo lá do sutil até chegar no grosseiro, né? Que você com certeza entende muito bem disso na prática, né? Dentro dos seus atendimentos. Mas só de saber que isso é possível e que há um caminho e que nós temos liberdade e que se nós quisermos de verdade, por mais complicado que seja, nós podemos conseguir, né? Isso já muda tudo. Aí a vida começa a fluir, né?
Exatamente, Eliane. E eu acho que foi essa coisa mais assim, quando isso nasce dentro de você, esse estado de consciência, e eu gosto sempre de dizer assim, esse estado de consciência não quer dizer assim que, olha, foi uma iluminação suprema. Não, é só uma descoberta mesmo, que você fala, caramba, mas espera um pouco. Isso tem muito sentido, porque se eu pegar um pouco do que a neurociência traz, por exemplo, falando É, que todos os nossos sentidos, eles são internos, a gente pega fótons de luz, energia é, eletromagnética, uma interpretação. Então, é, aí é que está. Você acho que trouxe esse exemplo junto com o Mário ontem. Na verdade, isso daqui não é uma xícara, é só uma ideia. é uma ideia, exatamente. É, E aí é que está esse ponto. Porque olha, você sabe que você com certeza é uma precursora no movimento de mudança da humanidade, né, Eliane? Porque esse movimento que está começando, ele não vai voltar atrás. Acho que o próprio Einstein é, dizia, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao tamanho original. é isso. E essa Isso realmente é o que eu procuro fazer. Eu procuro dar uma cutucada na mente das pessoas, né, para que comece essa abertura. E depois o processo vai naturalmente, mas é preciso que tenha essa quebra inicial, essa ruptura, né? A gente tem que desengessar desse paradigma clássico. Então, essa é a ideia da introdução à física quântica, né? Porque é uma introdução que dinamita, não fica pedra sobre pedra. E é ciência. Então, é o que eu digo. A pessoa que não conhece a física quântica, ela está dentro de uma ciência do século XIX. Então, nem que seja por pura atualização científica, as pessoas deveriam estudar, procurar estudar física quântica. Agora, a física quântica, ela tem a fama, né, de ser difícil, de ser paradoxal, de ser complexa, porque realmente você pegar um artigo de física quântica e ler, você até livro é muito difícil. As pessoas me perguntam: "Ah, me indica um livro". É difícil, né? Agora tem o meu livro que eu escrevi dentro da minha experiência desses 15 anos de trabalho, que as pessoas que leram gostaram, né? Disseram que tem uma didática ali que facilita. Mas é difícil escrever sobre física quântica. Eu vi esse desafio. Falei, nossa, quando eu estou no curso, eu acho que eu consigo passar. Eu vejo que os alunos absorvem, mas agora só eu e o papel aqui escrevendo é bem mais difícil. Então, o ideal é que a pessoa realmente procure um professor, procure um facilitador, né? Agora, nessa linha da física quântica, são poucas pessoas que realmente têm formação. Isso é uma coisa ruim, porque descredibiliza. Né? Tem muita gente que usa a física quântica de uma maneira totalmente equivocada. Né? Estou para te dizer que talvez 80% das pessoas que saem falando de física quântica não têm formação, né? Aprenderam por conta própria, sei lá como, e, e isso não é uma coisa interessante, porque cada área, eu acho que cada área, todo profissional, ele quer que a sua área seja respeitada, né? É ruim você ver uma pessoa que não tem formação, de repente, querer se apropriar daquilo, sair falando. Aí acaba gerando uma confusão. É uma coisa, por exemplo, que eu vivo muito nas minhas postagens no Instagram, no YouTube. De vez em quando chega um hater lá, né? ah, Isso aí! Ai, como é que eles falam? Ai, fugiu a palavra agora. Picaretagem, né? Picaretagem quântica, não sei o quê. Então, no início, eu até me dava o trabalho de responder, né? Eu falava, não, eu tenho mestrado, eu estudei, babá. Mas não adianta, porque a pessoa, mesmo depois que você prova tudo, a pessoa continua com a ideia dela. Na verdade, ela não quer trocar uma ideia, ela quer só encher o saco. Então, agora eu só deleto, nem respondo. Mas é ruim, porque realmente tem pessoas que acabam dando margem para esse tipo de comentário. Mas eu também falo, gente, bons profissionais e maus profissionais tem tudo quanto é área. Também não é só na física quântica. Né? Você vai ter terapeutas sérios, capacitados, você vai ter terapeutas que não sabem o que estão fazendo, né? Mesmo no meio acadêmico.
mesmo na medicina tradicional, que não seja, né, a medicina quântica, você vai ter os bons profissionais e os maus profissionais. Então, isso é natural também. Não É é verdade. dizer que só na física quântica que isso acontece. Mas é importante nós termos esse senso crítico, porque muitos alunos falam comigo, né? Poxa, Eliane, estou fazendo teu curso, estou adorando, mas fulano me falou que isso aí não tem nada a ver, que na universidade não se fala nada disso. O que eu poderia falar com ele, né, para argumentar? Aí eu falo, olha, não dá para argumentar, porque são paradigmas totalmente diferentes. A pessoa está no paradigma do materialismo científico. Aqui nós estamos abordando um outro paradigma. Então não tem diálogo. Não adianta. Você deixa ele falar o que ele quiser, entendeu? E você pense o que você quiser. Aí vem a coisa da autorresponsabilidade, como você falou. Né? Eu não preciso que os outros concordem comigo. Eu não preciso né, que provar para ninguém. Se aquilo faz sentido para mim, se traz melhora para a minha vida, traz autoconhecimento, traz bem-estar, se a minha vida melhora nitidamente, tá provado. Aquilo é verdadeiro, é legítimo, né? Você sabe o que você me fez pensar agora? Que essa nossa live aqui, ela é realmente é quase que uma afronta para algumas pessoas, a nossa live aqui, sabia? Porque, olha, a nossa live aqui, se juntar as nossas duas profissões, nasce o que foi assim mais complicado dos últimos tempos. Porque a minha profissão, junto com a sua, nasce o coach quântico. Aí, então, eu sei bem como que é esse processo, Eliane, porque realmente eu acho que as pessoas deveriam ter mais responsabilidade, e eu também acho que é muito importante quando a gente vê uma teoria que, de certa forma, refuta, mas quando você vê que existe realmente um estudo e não um ego. Né? Porque tem gente que fala contra, mas você percebe que é algo muito da pessoa, ela não quer acreditar, até porque, como diz o Hélio Couto, se ela for acreditar naquilo, ela vai ter que fazer uma transformação tão grande na vida dela, que só do inconsciente imaginar o que pode acontecer, a pessoa já tem medo. Então ela já segura o processo. E aí vai gerando Verdade. todos esses movimentos. Né? Mas eu É. acho que quando a gente começa a olhar nessa experiência interna, né, Eliane, no sentido de é um paradoxo, nós não somos melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo nós somos uma pessoa mais especial, porque tudo parte, né? Eu gosto muito da doutora Mabel quando ela diz assim, tudo começa a partir da consciência. É. Isso não é egoísmo, né? Porque se começa a É. partir da consciência, obviamente eu não vou te fazer uma coisa ruim, porque se Uhum. eu e você estamos conectados, eu fazer uma coisa ruim para você, no fundo eu fazer para mim mesmo. E aí eu acho que a Exatamente. visão quântica, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, porque ela se transforma, Eliane, num escudo. Por quê? Porque a partir do momento que esse paradigma ele vai se enraizando dentro de nós, É. você até pode fazer algo que eu vou ficar chateado, os sentimentos eles acontecem, só que eu compreendo que eu não posso segurar este sentimento de mágoa, de raiva, porque a É. partir do momento que eu segurar e internalizar, ele começa a reverberar conflitos na minha vida. E isso vai e volta. Exatamente. Exatamente. É isso que você falou, é uma tomada de consciência profunda, né? A gente perceber realmente quando está embarcando, né? Que isso são paisagens mentais, né? São bolhas de realidade, né? Que a gente entra e é um sonho, na verdade, porque o que está acontecendo mesmo lá na vida do outro, a gente não tem a menor ideia. A gente pega uma lasca daquilo, cria uma bolha de realidade e acaba remoendo emoções perturbadoras, emoções nocivas que vão danificar a nossa vida, na verdade, né? Então, por isso eu acho crucial esse processo da meditação, a gente criar esse hábito de observar a mente, que é um hábito que a gente não tem, porque normalmente o pensamento vem, a gente já pula para dentro do conteúdo dele e vai. Né? A gente não tem esse hábito de olhar em silêncio o que está vindo, né? E fazer uso da nossa escolha de embarcar ou não. Então, na verdade, é o que a gente pratica quando está meditando. Então, as pessoas às vezes pensam que meditar é controlar os pensamentos. Não é controlar os pensamentos de modo algum, porque o controle está no nível do ego. A meditação é justamente descobrir que você tem liberdade frente aos pensamentos. Eles podem vir
e você pode não comprá-los, você pode não embarcar neles. No momento que eles vêm e você não é mais refém, tanto faz eles virem ou não, você não precisa controlar mais. Você simplesmente recuperou o teu poder de liberdade frente a eles. Então, aí nós começamos realmente a escrever o nosso destino. Me lembrou uma frase do Steve Cohen, né? Que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo meu destino. Só que nós não percebemos que existe esse espaço. Porque quando a coisa acontece, a gente acha que a gente só tem uma resposta possível. Não, você me deu um tapa, eu dou outro de volta. Não tem nem o que pensar. É a única opção, né? Mas na verdade não é. Isso também me lembra o ensinamento budista, porque o ensinamento budista ele fala muito ou não. O Lama brinca, ele fala: se você quiser resumir o budismo é a religião do ou não. Então, tudo você tem a opção ou não. A gente não precisa responder automaticamente nada. A gente tem sempre esse leque de possibilidades. Só que a gente não faz uso, porque a nossa mente opera de uma forma estreita, de uma forma condicionada, de uma forma aprisionadora, que nos traz sofrimento. Então, o autoconhecimento, ele é um caminho libertador. É através dele que nós vamos nos libertar. Não é fugindo, né? Normalmente a gente foge. A gente faz de tudo para não estar consigo próprio. Porque quando a gente se encontra conosco, nós vemos coisas desagradáveis, nós sentimos uma insatisfação, nós sentimos dores, nós sentimos... E a gente passa a vida fugindo disso. E aí a gente quer viajar o tempo inteiro, e quer comprar o tempo inteiro, e quer... né? Nada de errado com isso, é uma delícia fazer isso tudo. Mas é muito melhor você fazer isso com a mente livre, com a mente leve, né? Do que estar fazendo isso por conta de um condicionamento, né? Totalmente, Eliane. É por isso que para mim é uma grande honra poder conversar com você. É, esse movimento aqui tem sido um colapso interessante, sabe? Porque a coisa está colapsando e ela está tomando uma forma, eu estou deixando ela fluir e está maravilhoso. Então, coisas que eu nem imaginava que ia acontecer estão acontecendo. Como eu tenho essa experiência, você imagina, já estamos dia 8 agora, estamos 2 meses com o livecast, nossa, eu tenho conversado com muita gente interessante. E olha, eu tenho sido, assim, achado muito legal mesmo a sensação de ser o mais bobo da mesa e estar aprendendo todo o tempo, Eliane, porque é muito conteúdo e é maravilhoso ter a oportunidade de interagir com pessoas que têm tanta responsabilidade no trabalho como você e mais do que isso, colocaram isso em missão. Porque eu digo para você, na parte de desenvolvimento pessoal, depois que eu fui compreendendo e conectando alguns pontos da física quântica, porque, claro, de longe vou dizer assim, eu compreendo a física quântica, não. A gente vai interpretando umas partes, né? E vai conectando algumas ideias. Isso empoderou muito os processos, porque é como te falei, você vai na essência. Ah, mas tá tudo bem, a pessoa não gosta desse termo, não tem problema, então a gente vai com a espiritualidade, com o amor, com a leveza, com o perdão, com a ressignificação. Na minha visão, chegou um momento que eu falei, caramba, eu acho que inteligência emocional pode ser colocada como mecânica quântica, porque se eu tiver um fluxo na minha interação mental, eu transcendo ela. Uhum. Caramba, Eliane. Como ela traz Maravilhoso, explicações né? pra gente que são sensacionais, sabe? É, Sensacionais. é. São insights maravilhosos, né? Mas essa questão que você falou aí do rótulo quântico, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que o Shakdo Rinpoche, que foi um grande mestre do budismo tibetano, que trouxe o budismo tibetano para o Brasil, né? Ordenou vários lamas, fez um trabalho maravilhoso aqui antes de morrer. Ele dizia que quando ele chegou do Tibete aqui no Ocidente, uma coisa que chamou muita atenção dele era a facilidade das pessoas em vestir roupas de budista e colocar japamala no pescoço e se começar a se comportar como budista, quando na verdade não estava praticando nada do que era do que a filosofia realmente trazia, né? E ele achou isso muito interessante, porque no Tibete não tinha isso, né? Ou você praticava ou não tinha essa questão.
Então, eu acho que o quântico, ele virou um pouco isso, né? Ele virou um rótulo que às vezes as pessoas usam indiscriminadamente, porque se você atua no paradigma quântico, é quântico. Se o seu coaching, né, ele é dentro desse paradigma, que tem essa visão de mundo, é um coach quântico. Qual o problema, né? Não tem nada de errado. Só que como esse mestre já havia falado, o ocidental, ele pega só o rótulo, ele não se compromete com o conteúdo. Né? Então, aconteceu isso com o quântico. Então, virou tudo quântico, né? Não sei o que é quântico, não sei o que é quântico. E até foi engraçado, porque a minha marca, né? Há muito tempo atrás, quando eu comecei esse trabalho, eu quis montar um blog, aí eu falei, bom, tem que colocar um nome, né, para o blog. Aí foi uma coisa até na brincadeira, assim, que eu falei, hoje em dia tudo é quântico, né? Psicologia quântica, médico quântico, não sei o que é quântico, não sei o que é quântico. Então eu vou pôr sabedoria quântica, porque, né, já que eu estou estudando a sabedoria dos mestres e estou fazendo um vínculo com a física quântica, então pronto, você tem sabedoria quântica também. E aí eu fui procurar no Google e não tinha esse termo, né? Esse domínio ainda estava livre. Aí eu falei, não acredito, ninguém pensou nisso. Aí eu peguei esse domínio. Eu falei, então pronto, vai ser sabedoria quântica. Eu fiz uma coisa assim meio na brincadeira mesmo, sabe? Mas, na verdade, é isso, porque eu falei, bom, é a sabedoria dos mestres e o encontro com a física quântica, né? Mas, e aí acabou ficando esse nome, porque eu nunca levei muito a sério isso, sabe? Eu acho, como eu te falei, eu não levo muito a sério, eu acho uma coisa meio sem sentido. Sabe uma questão interessante? Porque no caso da minha profissão, algumas pessoas que começaram a atuar dessa forma, lógico que não todas, mas elas começaram a confundir quântico com mágico. Elas esqueceram que tudo tem um processo. Que não é porque você não vê o processo que ele ele tem um movimento, ele tem uma condensação de energia. Então, era a pessoa que ela chegava no absurdo, Eliane, de chegar e falar assim, você não tá bem? Você tá tomando os remédios aí? Você tá, de repente, com depressão? Não, vamos começar a trazer um sentimento positivo aqui que a gente vai canalizar tudo, sem levar em consideração todo o processo denso que já tinha sido construído, que tinha que ter uma desconexão no momento certo. Né? E acho que não só para essa questão, a pessoa ela quer enriquecer usando o conhecimento da física quântica. Tá, a questão assim, depende só de você, como você sente as suas riquezas para você vibrar aquilo que você quer. Né? Então, é um movimento, né, Eliane, que as pessoas não podem achar que é quântico, é mágico. Não é bem assim, né? Exatamente, não é místico, né? Na verdade, tudo uma compreensão de como o universo funciona, né? É o que eu digo assim, a gente vê nas pessoas uma completa ignorância de como o universo funciona. Como você falou, essa questão da raiva, do ódio, da emoção negativa, né? De você guardar a emoção negativa em você, achando que na verdade você quer ferir o outro, né? Isso é uma completa ignorância de como a vida funciona, de como o universo funciona. Essa questão da cocriação, né, como você levantou, o Buda ele falava uma coisa muito legal, né, que ele falava, teste na sua vida, né, não acredite em nada porque foi o Buda que falou, teste na sua vida. Isso é o próprio método científico, então você começa a observar isso na sua vida, né? No dia que eu tô com uma energia negativa, as coisas dão certo ou as coisas dão errado? Né? O que vem primeiro? Eu tô com uma energia negativa porque a coisa deu errado ou já deu errado porque eu já estava com uma energia negativa? Então é esse jogo de espelhos. A gente vive num jogo de espelhos, né? Na verdade, o universo está o tempo inteiro jogando de volta o que está no nosso interior. Porque o nosso condicionamento é olhar para fora. Porque nós vivemos nessa dualidade, observador e objeto. Então, a mente não olha para si própria, ela olha para fora. Então, o que o universo muito amorosamente faz? Ele pega o conteúdo que está dentro e bota fora, para eu poder ver. Perfeito. O que? Bom, então tá, é só assim que você enxerga? Então tá bom, então vamos assim, né? E são coisas que a gente experiencia. Então,
realmente são insights que a gente tem, né? E uma vez que você passa por esse insight, você não esquece mais. Então, você perceber isso, né? Poxa, eu saí de um relacionamento, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu saí de um relacionamento onde eu vivia determinado sofrimento. Então, e aí eu saí daquele relacionamento extremamente carente, né, extremamente desorganizada, bagunçada. Aí, qual a nossa tendência? Já correr e procurar outro relacionamento, achando que o outro relacionamento vai nos organizar e vai nos equilibrar, né? Que você vai encontrar? Um outro relacionamento bagunçado, desorganizado, calma. Lógico, porque é assim que você tá, né? Então, o que você tiver é o que você vai encontrar, né? Então, isso aí pode ser falado nas mais diferentes linguagens, né? As pessoas usam muito a questão da vibração. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque cientificamente não é exatamente isso, mas didaticamente é um termo muito bom, é um termo que as pessoas entendem, né? Você fala, estou vibrando na raiva, vou atrair raiva, estou vibrando, né, na alegria, eu vou atrair alegria. Então, didaticamente é um jeito fácil das pessoas entenderem. Então, é uma maneira que o universo funciona realmente. Não adianta você, né, achar que né, você está todo, né, atrapalhado por dentro e acha que vai andar pelo mundo e milagrosamente vai vir alguma coisa que vai fazer com que tudo se acerte dentro de você. Não é. Se você está andando todo atrapalhado, você só vai encontrar atrapalhação. Você só vai, né? Então, é isso que nós estávamos falando, assim, de uma completa falta de compreensão de como o universo funciona. E a física quântica ela vai te ajudar nisso também, né? Vai te ajudar a entender esse aspecto sutil. E essa mudança de paradigma é algo profundo, é algo lento, né? Então a gente vê muito também a fórmula mágica, né? A pessoa. Porque também isso é outra característica nossa. A gente quer para ontem, né? A gente quer assim, ganho grande, trabalho pequeno. Mas também não existe, porque tudo que vale a pena dá trabalho. É algo que a gente também tem que aceitar. Então, se você pode, né, pegar uma técnica, uma coisa que vai te trazer um resultado rápido, vai te trazer um bem-estar, mas geralmente aquilo é um pouco superficial, porque para ir para camadas mais profundas, você precisa de um trabalho mais profundo. Então, às vezes, a gente fica pulando, né, de coisa em coisa, tendo pequenas melhoras. Mas o que a gente tem que se propor mesmo para uma transformação profunda é realmente fazer um mergulho mais longo, né, mais intenso. Então, nos cursos de física quântica, é isso que eu proponho, né? A gente vai fazendo essa mudança de paradigma lentamente, né? Nós vamos, como a gente diz na meditação, o pensar, contemplar e repousar. Né? A gente olha aquilo racionalmente, depois a gente contempla na nossa vida e depois a gente solta. Aí que é o grosseiro, o sutil e o secreto. Tem que ter o secreto. O secreto é o silêncio. A gente não sabe o que acontece ali. Mas alguma coisa acontece. Né? E é da onde vem o insight, da onde vem essas realizações que vão mudando a nossa visão, né? Da vida, do universo, de nós mesmos. Eliane, eu não vou me aproveitar muito mais de você não, porque umas 3 horas, como você disse, realmente dava 3 horas, dá pra gente iniciar a conversa, porque você vai me trazendo tantos insights. Olha, você me fez lembrar Jung dizendo, quem olha para fora dorme, mas quem olha para dentro desperta. É isso aí. Você me fez lembrar uma curtíssima metáfora que diz assim que um fazendeiro tinha um cavalo, e esse cavalo era o cavalo que usava para carroça, para charrete, para tudo. De repente o cavalo sumiu. Aí veio o vizinho e falou assim, puxa, que azar, seu cavalo sumiu. Mas ele era uma pessoa mais tranquila, talvez ele já tivesse alguns estudos, então ele falava assim, olha, sorte ao azar, só o tempo dirá. Passou um tempo, Eliane, voltou o cavalo dele e trouxe um cavalo selvagem.
Ó, o vizinho voltou lá e falou de novo pra ele, mas que sorte a sua, hein? Que o cavalo voltou e eu trouxe mais um. Ele, mais uma vez, muito prudente, muito tranquilo. Olha, sorte ou azar, só o tempo dirá. O filho dele vai domar o cavalo selvagem, cai e quebra a perna. Volta o vizinho de novo dizendo que foi um azar. E ele sempre na mesma postura. Vem uma convocação para a guerra, o filho não vai para a guerra porque está com a perna quebrada. Bom, moral da história. Eu acho que a gente começa a observar que aquilo que está acontecendo vai verdadeiramente ser aquilo que a gente sente que é o que está acontecendo. Então, É, essa questão da física quântica, quando ela traz isso, ela nos traz realmente um convite interno, porque, primeiro que eu tive a sensação de estar ficando louco. Tive a sensação. Eu vou fazer, é meio esquisito, porque eu acredito hoje realmente que o que está fora é o que está dentro. E quando alguma coisa ela começa a dar errado na minha vida, isso é efeito. Eu preciso primeiro, que é o mais desafiador, me desconectar dos efeitos, e aí é que vem a inteligência emocional, porque você imagina uma pessoa que está é, vibrando raiva porque ela está magoada com alguém. Até que ela perdoe, ela não se desconecta dessa criação, Eliane. E para mim tudo começou exatamente. a ser uma coisa só. Falei, É, caramba, na verdade isso é um processo de limpeza energética. é, Porque se eu começo a olhar mais para o centro do que eu estou criando, eu começo a perceber que verdadeiramente cada um tem sua criação. Mas com essa consciência fica um pouquinho mais fácil eu escolher. Eu quero pegar essa energia da Eliane, ou eu não quero pegar. A energia tá boa, eu quero pegar. Olha, eu quero trocar essa energia com ela. Mas essa autonomia, não é que as coisas ficam fáceis do dia para noite, não é de jeito nenhum. Mas pelo menos você consegue ter um parâmetro para buscar um caminho de autocura, é, de é. empoderamento, né, Eliane? É, eu acho que a gente quebrar essa ilusão, né, como você falou, entender que o mundo grosseiro é o mundo dos efeitos, as causas estão no sutil. Né? Eu acho que se a gente conseguir levar essa ideia para casa de hoje, de tudo que a gente conversou, já está maravilhoso, né? A gente quebrar esse aprisionamento, porque esse é um aprisionamento, porque aí a pessoa ela fala, ai, meu ambiente de trabalho é horrível, eu detesto, só tem gente chata, não sei o quê. Aí mais chatices acontecem, mais coisas ruins acontecem. Aí ela fala, viu, não tô falando que é ruim. Então aquilo vira um ciclo vicioso e a pessoa se embanana naquilo, se enrola naquilo. E é difícil sair, né? Porque ela joga no externo e o externo reconfirma o que ela já achava e só dando um salto quântico mesmo, uma descontinuidade para pular para fora disso tudo, né? E é algo muito necessário. Me diga uma coisa, como é que estão os seus trabalhos hoje? Fala mais um pouquinho pra gente do teu curso, vai ser lá no YouTube, né? Deixa o teu YouTube, se Isso, quiser colocar teu na semana pixel. que vem eu estou oferecendo 4 aulas gratuitas, né? Vai ser no dia 10, 11, 12 e 13, é de terça a sexta. A gente está pedindo para o pessoal se inscrever para pegar o link das aulas, ativar o lembrete. Tá lá na minha bio aqui do Instagram, é só clicar no link que vocês já vão se inscrever, já entra no grupo do WhatsApp também para receber também o link das aulas por lá. E a proposta é fazer essa introdução à física quântica, né? Pelo menos os conceitos mais básicos. São 4 aulas assim que eu já programo ali algumas coisas que a pessoa vai levar para casa, como eu falei hoje aqui da live, né? Eu gosto sempre de deixar trabalhar alguns conceitos, algumas coisas assim que dentro de tudo aquilo que eu falei, mas que uma coisa fique clara, assim, que a pessoa realmente ganhe aquilo, né? Então nós vamos, eu quero ofertar para vocês aí alguns desses conteúdos, porque é um momento crucial que nós estamos vivendo, né? Nós estamos num momento que o planeta está sucumbindo, nós, como raça humana, estamos correndo risco de extinção. Então, ou a gente quebra o paradigma e muda a nossa relação com a vida, com o universo, ou não vai sobrar ninguém para contar a história. Basicamente é isso. É verdade, Eliane. E sabe o que é interessante? Bom, o que eu puder auxiliar, né? Eu sou um bebezinho ainda, Eliane. O canal é um bebezinho ainda. Ele tem 2 meses ainda, tá precisando de muito cuidado, mas o que eu puder auxiliar, sempre que você tiver as divulgações, sinta-se muito à vontade em me marcar, porque eu realmente acredito que isso é um trabalho que transcende, sabe?
se a gente compreende realmente tudo isso que a gente está trazendo aqui, fica muito claro para nós que quanto mais de nós vibrarmos no amor, na elevação, na criação, na assumir a responsabilidade de que juntos a gente constrói, mais a gente vai direcionando, né, Eliane? Então, é um enorme prazer, sabe? Sabe, eu estava hoje fazendo alguns cortes aqui do canal, e aí é interessante como as coisas acontecem, né? Eu tenho a Hunter DJ, e ela estava falando no vídeo dela exatamente do tipo assim, quando eu tomei a consciência, eu parei de tocar em qualquer lugar, porque eu comecei a perceber que eu precisava ter eu tinha aquilo que os meus valores diziam como música, mas eu encontrei muito preconceito, porque as pessoas não entendiam, elas queriam... Ela até tem um vídeo pra soltar que ela fala assim, eles veem o DJ como um garçom musical. Não, eu tenho personalidade, eu quero emanar algo com a minha música. E também é uma adepta do My Big Toe e todo esse processo. E também, na sequência, veio um corte do Marcelo, que também é do My Big Toe também, deve seguir até, inclusive. E ele foi na tatuagem. Passou por um período muito difícil na tatuagem, porque quando veio essa autoconsciência, ele também falou, a tatuagem é um processo de transformação pessoal. Mas por que eu estou citando eles? Porque é interessante que quando a gente vai indo para esse campo mais profundo, a gente encontra essa essência do que a gente sente que veio para fazer nesse mundo, e parece que só a partir desse momento que a gente tem a consciência de como se usa esse poder criativo. Né? Verdade. É transformador, Eliane. Então, olha, gratidão mesmo pela sua missão. Muito obrigado por você ter aceito esse convite livecast. Seja sempre muito bem-vinda. Imagina. Eu que te agradeço. Quero te parabenizar também pela sua iniciativa, porque a gente percebe, né, que essa consciência ela está florescendo. A gente vê assim diversos pontos, pessoas diferentes, com linguagens diferentes, mas todos indo na mesma direção. E é muito rico essa diversidade, porque os seres têm variados tipos de mentes. Então, algumas pessoas vão se conectar comigo, outras vão se conectar com você, outras vão se conectar com o My Big Toe. Então, quanto mais diversidade nós tivermos, maior o número de seres que vão ser beneficiados, né? E a gente sente que é algo do planeta mesmo, né? É um momento que a humanidade está passando. Então, te parabenizo também que o seu canal se expanda muito, porque com certeza vai beneficiar muitos seres, e é isso que nós precisamos. Muito obrigado, Eliane. Te agradeço o convite. Um abraço. Foi uma manifestação de amor maravilhosa. Muito obrigado. Eu tinha certeza que conectar com você também ia ter. Eu acho que eu tinha que ser muito ruim para fazer isso que der errado, viu, Eliane? Porque com você não tinha como, era só deixar fluir. Entendeu? Então, graças a Deus, foi maravilhoso. Agradeço a todos que estiveram aqui. Quem não seguir, por favor, Eliane, por favor, siga a Eliane. Sejam bem-vindos ao livecast. E, Eliane, vai ter mais convites para você. Eu virei com muito prazer, com muito amor. Gente, obrigada ao pessoal que participou. Eu vi que passou alguns comentários, mas não dá tempo da gente responder, porque a gente está no meio de uma ideia, né? Está desenvolvendo uma linha de raciocínio. Mas me mandem direct, me mandem mensagens, né? Pode fazer pergunta lá nos meus posts. E a gente está aí para levar esse conhecimento mesmo para todos. Um beijo, gente. Gratidão. Boa noite. Bom descanso para todos. Uma boa energia. Fique com Deus. Uma boa noite. Boa noite.